O acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC, é o processo onde ocorre o entupimento ou o rompimento de algum vaso na região cerebral, interferindo aí na vida do paciente. Ele costuma ocorrer mais em pacientes do sexo masculino. Mas será que nós temos como saber que ele vai acontecer antes que ele aconteça? Eu sou a Vivi, biomédica e mestre em fisiologia humana, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre sinais e sintomas de um AVC. E aí, pessoal, eu espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam gostando dos assuntos que estão sendo abordados aqui no canal. Se você é novo, chegou aqui no canal através desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E claro, se você tiver algum assunto referente à área da saúde, algum assunto específico que você queira ver aqui no canal, não esquece de deixar nos comentários, que eu tô sempre de olho para trazer o que vocês querem saber mais, o que vocês querem ter conhecimento sobre a área da saúde. Bom, então hoje vamos conversar um pouco sobre o AVC, um quadro comum que nós vemos com uma certa prevalência e que preocupa, sim, muitos profissionais da área da saúde, preocupa também familiares, as pessoas em si, porque ele pode, sim, debilitar a pessoa. O AVC é uma das principais causas de internação, debilitação e até mesmo morte dos pacientes que por ele são acometidos. Existem duas classificações, mais conhecidas do AVC, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele é assim denominado quando ocorre um entupimento de uma veia na região cerebral, não ocorrendo extravasamento de sangue na região. Então, as células dessa região que foi afetada, elas ficam sem o suprimento sanguíneo, porque ali essa ramificação de vaso foi obstruída a passagem de sangue e assim não tem oxigenação, não tem nutrientes para essas células trabalharem. Agora, já no AVC hemorrágico, nós temos o rompimento de algum vaso da região cerebral. Normalmente, essa parede desse vaso ela já está lesionada, ela já está mais suscetível ao rompimento. Em alguns casos, é a presença de um aneurisma, que fragiliza a parede desse vaso. Pode ocorrer o rompimento desse aneurisma e assim, então, o AVC hemorrágico. No AVC isquêmico se encaixam os AVCs transitórios. Quando nós informamos, coloquialmente e usualmente, que o paciente teve um princípio de AVC, quer dizer o quê? Que ele teve um AVC transitório. E esse AVC transitório ele pode evoluir futuramente, daqui uns dias, daqui umas horas, não se sabe, pode ter um outro AVC maior. São sinais que são observados no paciente que demonstram que ele teve uma perda de algum comando cerebral específico, que aí nós já vamos ver mais adiante aqui nesse vídeo. Normalmente, os AVCs eles ocorrem em pacientes que já possuem alguma outra doença prévia, por exemplo, uma hipertensão, um paciente com diabetes, eles são mais suscetíveis a desenvolver AVCs. Mas nós temos pacientes sim que não possuem esses problemas prévios, mas daqui a pouco possuem algum problema no fator de coagulação e tendem a gerar trombos, então pode ter o desenvolvimento de um trombo numa região cerebral e aí sim obstrua essa região, causando aí um AVC isquêmico, ou o uso de algumas substâncias que podem sim bloquear as artérias, bloquear as veias e aí causar também AVCs isquêmicos em pacientes jovens. Por isso, então, nós vamos agora tentar entender os sinais, os sintomas, gravar eles, para que assim fica mais fácil de você, se você observar alguém com algum sintoma parecido ou em você alguma coisa que você tenha notado de diferente, você possa buscar ajuda o quanto antes, Quando um paciente está tendo um AVC, assim como quando o paciente está iniciando um infarto, alguns pacientes 15 dias, 20 dias antes, acabam desenvolvendo aí alguns sinais, algumas particularidades que não são comuns da pessoa e não dão muita bola, e aí quando vê passa um pouco mais de tempo e ocorre um AVC que compromete um pouco mais da região cerebral. Então vamos entender esses sinais, esses sintomas, para que consigamos ajudar a nós e aos outros também.
Bom, um dos primeiros pontos que eu posso trazer aqui para vocês é a fala afetada. Vários pacientes acabam tendo esse sinal, fala um pouco enrolada, uma fala um pouco mais lenta, até mesmo esquecendo alguns termos que são de uso mais diários. A pessoa simplesmente, do nada, acaba tendo aí uma chamada falha na memória, né? E aí a gente acaba, assim, deixando pra lá muitas vezes. Eu não quero dizer que toda vez que a gente esquece uma palavrinha é um AVC acontecendo, tá? Não é isso. Agora, você tem que observar, um paciente, ele começou a se enrolar muito no pensamento do que ele vai dizer, ele se perde ali no que ele está falando, pode sim ser um indício de um AVC. Outro ponto, né, o segundo ponto aqui é a alteração de equilíbrio súbita, tá? Não é aquele paciente que viveu a vida inteira com labirintite. Uma pessoa que nunca teve problema com tontura, uma pessoa que nunca teve problemas com equilíbrio, do nada, quando vai se movimentar, ocorre esse desequilíbrio de uma forma muito mais perceptível. Em terceiro ponto, a visão alterada, né? Pessoas que não têm problema de visão ou que já têm algum problema prévio, mas daqui a pouco notam que ficou com a visão embaçada, a visão tá trêmula, perdeu nitidez principalmente, pode sim estar indicando que houve já um AVC transitório. Perda de sensibilidade também é comum, né? Perda de sensibilidade junto com perda de força e formigamento. Então, aquele paciente que começa a ter formigamento nos braços, nos dedos das mãos ou nas pernas, não consegue segurar mais as coisas, né? De um dia para o outro parece que perdeu a força. Também são sinais de que esse paciente está tendo um AVC transitório possivelmente. É muito importante também colocar aqui que uma dor de cabeça súbita e muito forte, ela pode já indicar que está acontecendo algum AVC transitório. E se você tiver uma dor de cabeça súbita e depois disso observar que ocorreram essas alterações na fala, alterações no equilíbrio, alterações no movimento, já busque auxílio médico, que pode ser sim um AVC transitório. Tem que saber distinguir as dores de cabeça, sim, porque dor de cabeça está associado a vários problemas de saúde, desde um estresse, desde uma gripe até mesmo um quadro como um AVC. Então você precisa estar atento, não é se desesperar a qualquer momento que dá uma dor de cabeça, mas você tem que estar ciente que for uma coisa muito anormal, que você nunca sentiu, uma dor incomum que você nunca sentiu, pode vir a ser um AVC, sim, é importante fazer novos exames. E agora, passando desses sintomas um pouco mais brandos, nós devemos comentar agora sobre os sintomas, os sinais que o corpo dá, que são mais característicos à situação do AVC. Então, quais são os mais comuns? A alteração na face, né? Aquela face que pende para baixo, parece que está sendo puxada para baixo, a boca caída, o olho e a pálpebra caídos, e isso já indica que ocorreu um AVC. Movimentos bloqueados unilateralmente, então quando uma pessoa não consegue mais movimentar o braço e a perna de um dos lados do corpo. Então isso é muito característico, né? Pacientes que perdem o chinelo, perdem o sapato, não conseguem fazer os passos de maneira correta, né? Sai arrastando uma das pernas, pode significar que teve um AVC, sim. Inclusive o braço, né? Não ter mais a força de elevar o braço, apenas deixa ele caído. E claro, muitas vezes nós podemos ter o paciente que teve o AVC e ficou inconsciente. E isso pode acontecer sim, dependendo da região do cérebro que foi afetada. Então isso é muito importante. Os sintomas, eles vão aparecer conforme houve a lesão no cérebro. Então, se for um AVC que acometeu a região da visão, o paciente vai ter sintoma referente à visão. Por isso que nós temos que estar bem atentos. Não é todo paciente que vai ter assimetria de face. Não é todo paciente que vai ter paralisia de um dos lados do corpo. Muitos pacientes sofrem antes de ter um AVC maior, né, um AVC mais grave, que precise de internação, ou daqui a pouco leve até a óbito, né, ele pode ter tido vários AVCs transitórios, que são mini AVCs, né, AVCs isquêmicos, que vão alterando ali a fala,
vão alterando a visão, então aquele paciente que enxergava direito agora não enxerga mais. Isso pode ser em decorrência de um AVC. E eu preciso que vocês entendam bem a parte de que, para um melhor prognóstico, para que o paciente tenha uma chance de melhora, o atendimento tem que ser buscado o quanto antes. Então, infelizmente, várias pessoas ficam em casa porque acham que, problema na fala que aconteceu é porque a pessoa é idosa, ou, ela se perdeu ali, ela não consegue mais calçar o sapato, não consegue mexer muito bem a perna porque ela tá há muito tempo com dor no joelho, ela tá com dor na perna, então a perna tá se atrofiando. Não é bem assim, tá? Existem uns quadros que isso é realmente comum nos idosos, né, atrofiar a musculatura, não consegue mais ter muita mobilidade igual a que tinha anteriormente quando era mais jovem, né, também a lucidez nós vamos perdendo com o tempo, porém nós precisamos estar atentos a esses sinais e sintomas, porque pode não ser nada, mas pode ser muita coisa, e tem pacientes que passam pelo AVC e ficam debilitados do tipo acamados. Então duram ali 5, às vezes 10 anos acamados. Então esse assunto é muito importante, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido quais são os sinais. Se você tiver alguma dúvida, fico aqui à disposição, como sempre. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhe ele com mais pessoas. Fique bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.